Queridos irmãos, boa noite, paz seja convosco, amém? O Senhor é bom, Ele é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Seja bendito o nome do Senhor por essa linda oportunidade de estar hoje aqui na quinta-feira da vitória, mais uma vez servindo a Deus e a minha igreja. Minha expectativa é que eu possa honrar essa confiança, sendo porta-voz de uma palavra vinda do coração de Deus para a sua vida. Amém? Abra sua Bíblia comigo, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 19. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 19. Deixar aqui registrado mais uma vez o meu agradecimento ao pastor Silas, ao pastor Odilton, todo o corpo ministerial desta igreja, pelas tantas oportunidades estendidas. Esta igreja, esse púlpito é um púlpito que permeia os sonhos dos pregadores de todo o Brasil. E ainda assim, ainda com um vasto número de homens de Deus, com o ministério já consolidado, outros despontando, ainda assim sempre há um espaço para os pregadores desta casa serem honrados por esta igreja. Isso é muito bonito, isso é tremendo, isso nos alegra e nos honra muito. Então, Deus seja louvado. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 19, versículo de número 9. Que bom estar aqui com a Lilian. Deus abençoe, querida. Marquinhos, pastor Marquinhos Menezes, que bom estarmos juntos aqui. Capítulo de número 19, verso 9. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tocava Davi com a mão a harpa. E procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu a parede com a sua lança. Porém Davi fugiu e escapou naquela mesma noite. Quantos podem dizer amém esta noite? Amém. Quantos podem dizer amém? Amém? Esse versículo que nós lemos é um recorte de um total de 21 tentativas de homicídio que Davi sofreu. 21. Por 21 vezes, Saul tentou matar Davi. Quantas vezes? E você achando que está sendo perseguido. E eu achando que estou sendo perseguido. 21 vezes, Saul tentou matar Davi. Nós estamos partindo de um exemplo bem extremo, no sentido de que a ameaça que Davi sofreu, as ameaças que ele sofreu eram deliberadamente contra a sua vida. E do lado de lá estava um homem desequilibrado emocionalmente, possesso espiritualmente e com a máquina do governo de uma nação na mão. Então esse homem, ele é um elemento perigosíssimo. Mas embora nós estejamos partindo de um exemplo bem extremo do que é sofrer ameaça, a verdade é que em proporções diferentes, escalas diferentes, situações diferentes, sofrer a ameaça, ver-se como alguém que está sob ameaça, é algo muito comum e muito familiar para muitas pessoas que estão aqui. E a razão pela qual a gente às vezes se enxerga dentro de uma situação como essa, ela é uma razão também parecida com a mesma razão que levou Davi a estar nessa situação como um grande alvo ambulante. Você deve se lembrar que essa situação toda começou porque ainda durante a vigência do reinado de Saul, Deus mandou Samuel ungir Davi como rei de Israel. A partir disso, o comportamento das pessoas, o gosto popular por Davi começou a ser evidenciado, e quanto mais se evidenciava, mais isso se tornava um incômodo para o ego de Saul.
Porque as pessoas aderiram a Davi pelo seu carisma, pelo seu espírito devotado, servo, e porque ele era um campeão. Mas não porque ele era um homem de resultados no campo de batalha, mas porque ele era um homem que as pessoas achavam graça diante dos olhos dele. À medida então que isso vai se desenvolvendo, à medida que Saul vai percebendo a notoriedade que Davi vai ganhando dentro da comunidade, ele vai ainda mais se tornando declaradamente um opositor de Davi. Então, na verdade, desde o momento onde Davi foi ungido dentro da casa do seu pai, a rei de Israel, até o momento onde Saul morre, Davi precisou de fazer uma coisa para poder chegar no momento do cumprimento da promessa de Deus na vida dele: manter-se vivo. E manter-se vivo não foi uma tarefa fácil. Afinal de contas, repito, por 21 vezes Saul tentou matá-lo. Mas o que eu quero que você entenda esta noite, que eu não quero aqui trazer um exemplo extremo e que você se sinta longe disso, mas o que eu quero que você entenda é que, de fato, de verdade, com muita simplicidade eu quero dizer, pregar isso essa noite a você, de fato, de verdade, todos aqueles que se veem dentro do contexto de uma promessa de Deus, todos aqueles que se veem dentro do contexto de serem chamados por Deus para algo diferenciado, para algo específico, para algo poderoso, todas as pessoas que carregam em si uma promessa de Deus, aonde elas estão? Tem alguém que tem uma promessa de Deus na vida aqui? Eu sou o único. Levante a mão aí bem alto. Todas estas pessoas terão, em proporções diferentes, dimensões diferentes, mas todas essas pessoas terão de aprender a se safar desse tipo de situação. Terão de aprender a manter-se vivos. Terão de aprender a manter-se íntegros, terão de aprender a continuar encaminhando até chegar naquele dia onde tudo que Deus prometeu vai se cumprir na minha e na sua vida para a glória do seu nome. Quantos creem nisso, digam amém. Então, tomando por exemplo algumas das situações passadas por Davi, eu quero caminhar com você em algumas reflexões. Como eu disse, o texto que lemos é um recorte dessas 21 tentativas, até porque essa daqui, de fato, foi um negócio assim escandaloso. Foi algo de uma violência, de uma brutalidade, sem o menor interesse de disfarçar. O cenário é esse. Davi, a convite do próprio Saul, estava dentro do palácio, tangendo a sua harpa. E um espírito mau atormentava Saul do lado de lá. Algumas vezes você vai ver escrito na Bíblia que em algumas vezes em que Davi tangia essa harpa, esse espírito mau, ele se ausentava, ele ia embora de Saul. Mas nesse dia aqui, me parece que a violência com a qual esse espírito o atormentava era uma violência tão grande, que mesmo Davi tangendo a sua harpa do lado de lá, isso não provocou, de imediato pelo menos, um efeito nessa possessão. Do lado de cá, Davi estava fazendo ali o seu trabalho. Eu queria muito que você atentasse para isso. Do lado de cá, Davi estava ali cumprindo um ofício que eu tenho certeza que ele entendia, não só como um ofício para o rei, mas como um ofício para Deus. Ele entendia que estava fazendo ali o que Deus havia designado para fazer. E muito provavelmente já ungido como rei, digo muito provavelmente porque pode haver alguma controvérsia nesse sentido, mas tendo já sido ungido como rei, ele está numa posição submetida, totalmente diferente daquela que Deus disse para ele que ele chegaria. Ele está tangendo aquela harpa. E do lado de lá, Saul está possuído por um espírito maligno, atormentado, e o texto diz que ele tinha na sua mão uma lança. Do lado de cá, um menino de Deus com uma harpa na mão. Do lado de lá, um homem possuído por um espírito maligno com uma lança na mão. Você que já deve ter na sua memória, talvez, em seus arquivos aí, a imagem de alguém tangendo uma harpa. É um instrumento que não é popular, mas se você procurar aí na sua memória, você deve se lembrar de algum momento onde você viu, seja pessoalmente, ou seja em algum filme ou TV ou coisa do gênero, alguém tangendo uma harpa. Você deve se lembrar que a posição do tangedor, ela é de lado.
como a harpa fica nessa posição, e eu não sei se é corda que chama aquilo outra coisa, mas eu vou chamar de corda. Elas ficam enfileiradas assim. Ele sempre precisa virar o seu rosto para cá para poder manusear um instrumento. Essa imagem aí tá na cabeça de alguém? Tá na cabeça de alguém? O que eu quero que você entenda é que fazer o que Davi estava fazendo, obrigatoriamente, tirava os olhos dele do que estava acontecendo na sua frente. O que eu queria muito que você entendesse é que, de fato, na nossa vida é assim. Às vezes, para cumprir alguma coisa que Deus nos ordenou, para fazer alguma coisa bem feita, nós vamos precisar de tanto foco naquilo que vamos perder a percepção do que está acontecendo imediatamente ao nosso redor. É, na verdade, uma tolice muito grande da nossa parte pensar que nós temos condição de controlar tudo que está ao nosso redor. Existem coisas que estão acontecendo, coisas que estão se desenvolvendo no andar de cima, no andar de baixo, na sala do lado, e nós não estamos sabendo. E quanto mais nós estamos concentrados em fazer uma coisa, menos percepção geral a gente tem sobre as ameaças. Mas o que eu quero que você entenda é que, embora Davi não está vendo o que está acontecendo do outro lado, há alguém que está vendo. Alguém já se animou. Embora eu não tenha controle sobre tudo que possa estar sendo conspirado contra mim, contra a minha casa, há alguém que tem este controle. E a boa notícia é que alguém pode estar possuído por muitos, por legiões de demônios contra você, mas existe um só do seu lado, que tem olhos como chama de fogo. Ele vê o que está acontecendo no andar de cima, no andar de baixo, na sala do lado. E a boa notícia continua fazendo o que Deus te chamou para fazer, porque o que você não está enxergando, Ele não perdeu o controle. Aleluia, glória a Deus. Um dos grandes interesses aos quais essa ameaça que você está sofrendo se presta é tirar o teu foco, é tirar a tua atenção. É colocar você num estado de tanta perturbação que você não consiga simplesmente fazer aquilo que Deus te mandou fazer, porque você está o tempo inteiro preocupado em saber o que estão dizendo sobre você, quais notícias estão correndo, tentando controlar a opinião das pessoas, tentando monitorar o comportamento de todo mundo. Só que enquanto você está desfocado nisso, aquilo que Deus mandou você fazer lá naquele palácio está sendo mal feito, porque você está desconcentrado, tentando coordenar coisas. E Deus me trouxe aqui para dizer o seguinte: faça o que eu mandei você fazer. Você pode chacoalhar alguém do seu lado aí e dizer para ele: faça o que Deus mandou você fazer, porque todas as ameaças periféricas estão sob o olhar atencioso daquele que rege sobre todas as coisas na minha e na sua vida. Aleluia. Com o olhar voltado para a harpa, preocupado em fazer bem o que Deus lhe mandou naquele lugar para fazer, a Bíblia diz que Saul toma a lança na sua mão, e eu entendo, eu que está dentro de nós, que nos faz se esquivar na hora certa. Se alguém pode levantar a sua mão, eu tenho uma palavra de Deus, nem que seja no último segundo, Deus vai te mover a fazer o movimento certo, e você não será atingido. Aleluia. O texto diz que Davi se esquiva. Pense nessa cena. Quando a lança de Saul já está cortando o ar,
E se aproximando de Davi, o texto diz que Davi se esquiva. Mas veja, porque a Bíblia diz abertamente qual era o interesse de Saul. Veja que interesse macabro. Veja que interesse violento. Veja que interesse sanguinário. Olha o que a Bíblia diz, gente. O interesse de Saul era encravar Davi com a lança na parede. Meu irmão, pelo amor de Deus, que malignidade é essa? Que disposição a ser sanguinário é essa? Guardadas as devidas proporções, eu sei que você vai concordar com o que eu vou dizer agora. Tem vezes que a gente se assusta com o nível da disposição maligna que as pessoas têm. Tem vezes que quando a gente se vê diante de uma situação, diz: meu Deus do céu, fulano nem disfarçou. Vocês têm pessoas que não estão nem disfarçando, estão tão tomadas pelo ódio, tão tomadas pela malignidade, tão tomadas pela inveja, que as suas atitudes são sanguinárias, são deliberadas, não tem disfarce, não tem nem tentando esconder a verdadeira motivação, mas há poder no nome e no sangue de Jesus. Eu vim profetizar que Deus está cobrindo a tua vida, Deus está guardando o teu ministério, Deus está protegendo a tua casa. Se há alguém armado e maligno do lado de lá, tem alguém cheio do Espírito para se esquivar do lado de cá. Oh glória! Violência, malignidade. A intenção denunciada pela Bíblia é encravar Davi na parede com a lança. Quando a lança é disparada, a Bíblia Sagrada diz que Davi se esquiva. Pense nisso aqui, irmão. Davi se esquiva. Quando ele se esquiva, a lança passa. Mas eu amo o texto bíblico porque nada que está escrito na Bíblia é por acaso. A Bíblia faz questão de dizer que a lança não acertou Davi, mas faz questão de dizer qual foi o paradeiro da lança. Ela faz questão de dizer que a lança não acertou Davi, mas faz questão de dizer que ela acertou outra coisa no lugar de Davi. E o que está escrito no texto? Que a lança foi cravada na parede do palácio. Então alguém foi acertado. O intento de ferir o servo de Deus não foi concluído. Davi não foi cravado na parede, mas a lança feriu a parede do palácio. O que eu quero que você entenda aqui, e eu não quero de jeito nenhum que você pense, que eu tenho uma palavra aqui, agoreira. Mas só que quando a gente começa a olhar algumas coisas na Bíblia, se a gente pensar que tudo que aconteceu no tempo bíblico não tem aplicabilidade nos dias de hoje, então Deus ficou fraco. Então Deus não peleja mais por seu povo. Então Deus não defende mais os seus. Então Deus está passivo em relação a tudo que acontece conosco. Então aí vai uma palavra de Deus. Se você acha que não é adequado, não precisa receber não. Agora se você quiser receber, receba. Quem está intentando atingir você, vai acabar golpeando suas próprias paredes, suas próprias estruturas, suas próprias casas e seus próprios palácios. Eu não torço pelo mal de ninguém, eu não estou orando para que aconteça, mas tem gente armada contra nós, que vai acabar machucada no final, porque Deus não se deixa envergonhar e nem escarnecer. A mão de Deus está sobre a tua vida. Oh, glória a Deus. Pergunte aí, e depois? Depois Davi fugiu. Eu não sei você, mas não parece que isso soa de uma maneira assim muito esquisita? Porque Deus dá livramento, ele se esquiva, a lança crava a parede e o texto diz que ele foge. Sabe por que é estranho? Porque nós entendemos que estar com Deus ao nosso lado, nós entendemos que ter a proteção de Deus, nós entendemos que ter a razão é ficar, ter a razão é insistir, ter a razão é dizer não saio, ter a razão é perceber todo um ambiente contrário e continuar. Mas só que isso não é ter razão, isso é ser tolo. Porque se um ambiente já se mostrou inóspito, o que eu tenho que continuar fazendo lá?
Pastor, isso é fraqueza, então você vai chamar o maior campeão da Bíblia de fraco? Decisão sua. Isso é covardia, então você vai chamar Davi de covarde? Contigo mesmo. Porque o que eu estou olhando aqui é a Bíblia me dizendo o seguinte: se Deus te deu livramento sobre a primeira ameaça, não espere a segunda, saia. Meu irmão, você já percebeu? Você não percebeu? Então a pergunta é, se você percebeu, o que você está fazendo lá ainda? Se você percebeu que há uma estrutura inteira se movendo contra você, o que você está fazendo lá? Se você já percebeu a malignidade de uma pessoa, por que você continua do lado dela? Se você já percebeu a capacidade de uma pessoa de articular contra a sua vida, por que ela continua comendo na sua mesa? Se eu já me dei conta de que um lugar tornou-se ameaçador para mim, meu próximo movimento, depois de esquivar, é sair. Fala para o seu vizinho, depois da esquiva, tem a retirada. Só que nós associamos retirada à covardia. Nós pensamos que provar que Deus está conosco é continuar lá dizendo que o palácio vai ter que nos engolir. Nós acreditamos que provar que Deus está conosco é continuar lá esperando a próxima lança. Você não precisa esperar a próxima lança. Você não precisa esperar a próxima conspiração. Você não precisa esperar. Você pode começar a se desvencilhar dos ambientes de ameaça. Simplesmente não volte lá. Por quê? Porque você não precisa. Porque você tem uma promessa. Porque você não precisa mendigar coisa alguma. Deus tem uma palavra sobre você. Você tem uma promessa de Deus e ela vai se cumprir. Saiu, irmão. Saiu, foi para casa. Chegou em casa. A Bíblia diz que Saul mandou lá pegar ele. Há uma guarnição destacada para prender Davi. Quando essa guarnição destacada chega para prender Davi, a Bíblia diz que a esposa dele faz um boneco, coloca na cama, abre a janela, faz uma corda de lençóis e ele desce e foge de novo. Escapando de novo. Escapando pela própria vida. Não brincando com ameaça. Não brincando com fogo. Não querendo ficar discutindo e batendo boca. Porque contra a gente sanguinária que já mancomunou o mal, eu agradeço a Deus pelo livramento e depois eu saio fora. Saiu fora. E onde é que ele foi? Foi falar com Samuel. Por quê? Porque Samuel botou ele nessa enrascada. Ele foi lá conversar com o profeta de Deus. Eu acho muito legítimo isso. Porque eu penso a cabeça de Davi. Não está entendendo nada. Estava na minha casa quieto. O profeta de Deus entrou lá. Disse que ia ser rei. Me ungiu. Minha vida virou de perna para o ar. O cara quer me matar. Lança cravando na parede. Destacamento de soldado atrás de mim. O texto não é claro em dizer sobre o que Davi conversa com Samuel. Mas eu acredito que uma das coisas que Davi foi buscar foi resposta. Que tem uma hora que a gente precisa procurar um homem de Deus, que tem uma conexão com Deus, para que a gente verifique se as respostas das coisas que não estão claras para nós são obtidas. A conversa está se desenvolvendo e alguém diz assim, Saul, Davi fugiu pela janela, mas a gente já sabe onde ele está. E aonde? Está lá com o profeta Samuel. Saul já estava desviado por completo, deve ter pensado, hoje eu mato 2 coelhos com uma cajadada só. Vou mandar ir atrás de Samuel e de Davi. Aproveitar que eles dois estão juntos, passo cerol nos dois. Só que a Bíblia fala, isso aqui é um dos negócios mais sensacionais da Bíblia, na minha opinião. A Bíblia diz que Saul manda um primeiro destacamento para ir lá no rancho, aonde Samuel estava junto com Davi. O primeiro destacamento de soldado ímpio, primeiro destacamento de soldado sanguinário, saiu do quartel e foi prender Davi. Quando colocaram o pé no arraial onde eles estavam, o pé no rancho eles estavam, os soldados ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a profetizar. Saul falou, mandei o destacamento errado, vou mandar uns caras mais brabos, vou mandar uns caras mais, esses caras são meio crente, não posso mandar crente se envolve no manto, vou mandar outro. Mandou o segundo destacamento chegou, vamos prender, vamos matar, vamos fazer, vamos acontecer. Quando colocaram o pé no rancho, o Espírito de Deus pegou eles também, começaram a fazer culto, dar glória, tocar pandeiro. Saul falou, quer saber? Não vou mandar mais ninguém, quem vai sou eu. Aí Deus disse, é isso aí que eu queria, que você saísse da toca, sai que eu vou te pegar
pregar também, aleluia. Saiu Saul, cheio de armas, cheio de indumentárias reais, foi caminhando na direção do arraial, caminhando na direção do rancho. Quando ele colocou o pé, o Espírito de Deus, pau, pegou ele também, começou a dar glória, começou a dar aleluia, girou no manto para cá, rodou no mistério para lá, tirou coroa, tirou sapato, jogou cetro no chão, arrancou a roupa diante de Davi. E eu amo isso aqui, por quê? Porque tirar uma roupa real, despir-se de uma roupa real, foi um ato profético involuntário de transferência do reino para Davi, na presença dele. Tem gente dizendo: não vou fazer, vai, não vou dar, vai dar, não vou entregar, vai entregar, não vou assinar, vai assinar, sim, aleluia. Oh, aleluia. Sabe aquele que está dizendo que não vai fazer? Deus me trouxe para te dizer uma coisa, fica tranquilo, Ele vai fazer sim. Sabe aquela que está dizendo que não vai assinar? Deus me trouxe aqui para dizer: fique em paz, ela vai assinar sim. Sabe aquele que está dizendo que não vai dar, que não vai transferir, que não vai soltar, que não vai sair, que o lugar é dele? Pois ele vai tirar a coroa na presença de Davi, vai jogar o cetro no chão na presença de Davi, vai despir-se da roupa real na presença de Davi. Ele vai profeticamente transferir o reino. Quando ele se desequipa e coloca o seu equipamento, indumentária real toda no chão, na presença do escolhido de Deus. Quando aquela cena terminou, Saul deve ter pensado: o que eu fiz? Já fez. O que eu assinei? Já assinou. Onde eu fui? Já entrou. E agora já era, já está feito, já está pronto. Segura a mão de alguém aí em nome de Jesus, vê se você acorda ele e diga assim: quem está teimando em não fazer, vai fazer, porque se Deus disse que é teu, é teu. Oh, glória, aleluia. Quem está vivo, diga glória a Deus. Quem está ligado, diga aleluia. Aleluia. Atos proféticos involuntários. Passa um tempo, Saul se acalma, parece mudar a sua estratégia. Ele parece pensar: vou trazer esse menino para perto, vou deixar ele perto de mim. Se eu continuar com os olhos nele, eu consigo atrapalhar ele a chegar. Vou trazer ele para perto. E chama Davi para um jantar. Davi não aparece no primeiro dia. Aí ele pensa: ele não veio porque deve estar em algum tipo de preparação, algum tipo de rito. Amanhã ele vem. Segundo dia, Davi também não veio. Deixa estar que Davi tinha uma amizade, uma aliança com um homem chamado Jonatas. Você conhece a história? Que era filho de Saul. Saul já tinha tentado encravar Davi na parede, já tinha tentado matar de tudo quanto é jeito. E o que ele vai fazer agora me parece ser pior do que o que ele fez até então. Porque sem lanças, sem espadas, sem violência física, ele vai descer num nível baixo demais. Por que, pregador? A Bíblia diz que Saul está junto com seu filho Jonatas e meio que puxando a conversa para saber: você sabe por que o Davi não vem? E ele percebe que Jonatas fala de uma maneira amável sobre Davi. Ele lê que Jonatas está aliançado com Davi. E aí é que ele vai fazer uma das coisas mais sujas e mais baixas que alguém pode fazer. Ele vai olhar para o filho dele, Jonatas, e vai dizer assim: eu vou colocar de uma maneira mais simples para ficar mais claro. Ele olha para o filho e diz assim: você está fazendo aliança com ele? Você está do ladinho dele? Pois sabe que o lugar que ele está querendo é o seu. E se ele ficar vivo, você nunca vai ser rei no meu lugar. Quem vai ser ele. Eu poucas vezes vi na Bíblia uma sujeira tão grande quanto essa. É você pegar uma aliança e uma amizade bonita e tentar maculá-la com esse demônio, com essa coisa suja. É você pegar uma aliança e uma amizade bonita e tentar envenenar uma pessoa contra a outra, dizendo assim:
ele não é seu amigo, ele é uma ameaça ao lugar que você quer. Não tem lança, não tem arma, não tem batalhões, não tem guarnições, só tem avio, só tem a baixa fala, só tem a conversa sorrateira de alguém que quer envenenar alguém contra alguém. Isso é das coisas, eu repito, mais baixas que eu já vi alguém se reduzir no texto sagrado. Um pai que é capaz de tentar envenenar um filho contra um amigo, porque se eu não consigo acertar esse amigo, eu transformo ele num alvo de outro jeito. É sujo demais. E eu preciso dizer a você que quem quer nos vencer, quem quer nos derrubar, numa hora que percebe que não consegue nos acertar com suas lanças e espadas, começa a tentar minar as alianças que nós temos, minar as nossas amizades, colocar pessoas contra nós, despertando aquilo de mais baixo que existe nelas. O que Saul está querendo fazer é fazer com que o coração de Jonatas se volte contra Davi, porque supostamente Jonatas estaria sendo ameaçado por aquilo que Davi era. Só que Jonatas nunca se sentiu ameaçado por coisa nenhuma, porque Jonatas não se via como alguém que obrigatoriamente reinaria depois de Saul. Ele entendia que aquele reino não era de um nem era de outro. Esse tipo de briga é uma briga imbecil, porque quem governa aqui é Deus, e é Deus que vai determinar. Então não adianta eu ficar com o coração endurecido contra alguém, com temor de que alguém roube um lugar que é meu, ou uma posição que é minha. Ouça uma coisa aqui essa noite: não deixe que esse tipo de ardil de Satanás influencie a tua mente, nem envenene o teu coração. O que Deus tem para você, guarda o teu coração. Porque quando o adversário não conseguir te acertar de uma maneira mais violenta, ele vai tentar minar as suas relações, fazendo com que as pessoas enxerguem eu e você como adversário delas, como concorrente delas, como alguém que supostamente está ocupando um lugar delas, ou colocando em risco um lugar delas. Por favor, eu queria que você olhasse para o seu vizinho e dissesse para ele assim: entre nós... Não, muito fraco, vai de novo, diga: entre nós, esse tipo de veneno não pega, porque eu sei que o reino não é seu e nem é meu, ele é de Deus, ele é de Deus. Quando Saul percebe que a conversa maliciosa, maligna dele, tentando colocar dois amigos um contra o outro, não dá certo, a Bíblia vai dizer que ele pega a lança. Lembra da lança? Lembra da lança? A lança que ele tentou encravar Davi na parede. O que ele faz com ela agora? Ele tenta golpear Jonatas, o filho dele. O que eu quero que você entenda é que a arma que foi usada contra Davi está sendo usada agora contra alguém que tem uma aliança com Davi. Esse aqui é um momento muito delicado das perseguições que nós vivemos. Quando a gente percebe que o inimigo mirou alguém nosso para nos atingir. Quando a gente percebe que como o inimigo não conseguiu nos atingir, ele vai usar a mesma arma que usou contra nós e não deu certo, em alguém mais fraco. Quando ele faz isso, embora ele não me acerte diretamente, ele me acerta indiretamente. Quantas vezes nós já não percebemos que alguém estava sofrendo uma coisa e nem era por ele? Quantas vezes o nosso discernimento espiritual já não se abriu e a gente já percebeu que alguém estava numa guerra e não era por ele, a guerra era por nossa culpa. Porque o problema é conosco, quem tem a promessa somos nós, quem tem a unção somos nós, só que alguém mais fraco está sob uma ameaça, porque como o inimigo não te acha, está tentando achar alguém que está mais perto.
Mas a pergunta que não quer calar é essa: Saul conseguiu atingir Davi com a lança no palácio? Não. Conseguiu atingir Jonatas com a lança? Não. Porque o mesmo Deus que deu livramento para Davi, deu livramento para aquele com quem Davi tinha aliança. Então levante a sua mão e veja se você se anima com a palavra que eu vou te dar. Você está guardado, teus amigos estão guardados, teus filhos estão guardados, seu pai está guardado, sua mãe está guardada. Não adianta ele pensar que vai conseguir nos atingir batendo em alguém. A mesma mão que se levanta para nos defender, defenderá aqueles que estão do nosso lado. Sabe quando ficou mais doído? Quando não foi mais uma questão só contra nós, mas foi uma questão contra a pessoa que nós amávamos. Dá para piorar? Dá. Davi passa numa cidade, eu estou encerrando. Ele encontra abrigo, espada, pão, uma cidade de muitos sacerdotes. Ele sai dali. Um homem chamado Doeg, que estava ali dentro, meio que incógnito, chega lá em Saul e diz assim: eu sei quem anda dando abrigo para Davi. O pessoal lá da cidade dos sacerdotes. Amparou ele, deu pão, deu espada. Estão contra você. A Bíblia diz que Saul chega e diz assim: então, vai lá e mata aqueles homens que deram apoio para Davi. É até curioso porque esse homem não tinha ideia de que ele ia entrar nessa enrascada, porque ele só foi para fazer uma fofoca. Aí Saul pega a espada, dá na mão dele e diz assim: agora termina a fofoca que você começou. Tem gente que começa falando uma coisa e não sabe aonde isso vai dar. Esse homem que só pensou que só ia dar uma informação para crescer no conceito do rei, vim trazer uma notícia quente. De fofoqueiro terminou como um assassino. Vai lá, ele vai. É uma matança, um negócio terrível, uma coisa dolorosa. No meio dessa matança escapa um homem, Abiatar. Esse homem perdeu amigos, perdeu familiares, conseguiu escapar dessa cidade. E você sabe onde ele vai? Ele vai falar com Davi. E eu te pergunto, como é que você olha no olho de uma pessoa dessa? Deixa eu te perguntar, você já quebrou alguma coisa que alguém te emprestou? Já quebrou? Alguém aqui já quebrou? Ou já danificou alguma coisa que alguém já te emprestou? Levante a mão, por favor, se alguém fez isso. Como é que foi o seu encontro com a pessoa depois? Irmão, é muito chato, não é? Eu lembro uma vez que um irmão me pegou no hotel com um carro muito bonito que não era dele. Muito novo e muito bonito. E quando nós saímos, isso foi na Bahia, quando nós saímos da rampa do hotel e descemos em uma bicicleta, essa bicicleta de carga, sabe aquela bicicleta que carrega negócio? Vi um camarada com uma bicicleta dessa, eu não sei quem não viu quem. Eu sei que a bicicleta cheia de ferro e cheia de carga, mas pegou a lateral do carro, lambeu a lateral, lambeu porta, levou o retrovisor. Irmão, eu fui dali até a igreja pensando na situação daquele irmão. Como é que ele ia chegar com aquele carro rebentado para dizer para o dono? É muito difícil. Quando você percebe que causou um prejuízo a alguém, é disso que eu estou falando. Só que eu estou falando do irmão que bateram no carro do outro. Alguém aqui pegou alguma coisa emprestada e quebrou? Sei, eu estou falando que Davi deu um prejuízo. Não foi de carro, não foi de instrumento na vida desse camarada, não. O prejuízo que Davi acabou gerando, meio que sem querer, mas sim, gerou na vida dele. Foi ele perder gente que ele amava. Eu te pergunto, como é que você olha para uma pessoa dessa? O camarada se aproxima de Davi. Eu penso, se fosse eu já me jogava no chão e dizia: cara, me perdoa. Você está passando por isso por causa de mim. Se eu não tivesse ido lá na sua cidade, seu pai estava vivo, seu tio estava vivo, seus amigos estavam vivos. Quem te deu esse prejuízo sou eu, some da minha frente, cara. Pelo amor de Deus, me perdoa. Mas não foi isso que Davi fez. Davi olhou para esse homem e disse assim: fica comigo. Não, eu vou falar um negócio para você. Tem que ser muito crente para você ouvir uma coisa dessa.
Porque você está diante de uma pessoa que gerou um prejuízo desse tamanho na sua vida. Você espera que ela olhe para você, que ela se joga no chão. Davi olha e diz assim: fica comigo. Só que o texto diz que Abiatar não respondeu nada. Ele pegou o éfode e foi falar com Deus. A Bíblia não diz qual foi a oração, mas eu acho que é fácil entender qual foi a oração. Deve ter sido mais ou menos assim: Senhor, esse cara é doido. Eu vim aqui tirar satisfação do prejuízo que ele me deu e ele está mandando eu ficar com ele. Senhor, se longe de mim, se eu longe dele, ele já me deu esse prejuízo, ficar do lado dele. O próximo que morre sou eu. Sabe, tem vezes que alguém nos parece estar numa grande enrascada, que tudo que a gente quer é distância dessa pessoa. Às vezes a gente tem a impressão de que alguém é um imã de desgraça, um catalisador de problema. E a gente olha e diz: tudo que eu não quero é estar perto dessa pessoa. Porque você está olhando para ela agora cheia de problemas. Você está olhando para ela agora sem ter onde dormir. Você está olhando para ela agora numa luta terrível. Mas Deus conhece o que vai acontecer com ela lá no final da história. Aí o Deus que conhecia o que iria acontecer com Davi no final da história, me parece ter dito alguma coisa para Abiatar. E por que ele parece ter dito? Porque o homem voltou da oração, olhou para o camarada que deu um tamanho prejuízo e disse: você quer que eu fique? Pois eu fico. Quem é que colaria do lado de alguém que deu um prejuízo desse tamanho? A gente empresta um negócio para alguém, alguém quebra, você nunca mais quer emprestar. A gente sofre um prejuízo gerado por alguém, a gente quer distância dessa pessoa. Como é que esse homem decide caminhar do lado de um homem que deu um prejuízo desse tamanho para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? Só tem uma explicação para isso aqui. Se nessa oração Deus tiver dito para esse homem: fica com ele, porque ele está arrebentado agora, mas ele vai se levantar. Fica com ele, porque ele te deu um prejuízo, mas ele ainda vai te honrar muito se você ficar do lado dele. Fica com ele. Fica com ele, porque olhando a situação dele agora, ele é digno de espada, mas eu conheço a luta que ele está vivendo. Ele não está dando prejuízo em ninguém porque quer, não. Ele está na moenda, está sendo perseguido por causa de uma promessa, e ele está precisando de um sacerdote, ele está precisando de cobertura espiritual. Fica do lado dele. Vão dizer que você é louco, mas fique do lado dele. Vão dizer que você não tem vergonha na cara, mas fique do lado dele. Vão dizer que se fosse você tinha corrido dele, mas fique do lado dele. O homem volta e diz: quer saber? Deus me mandou ficar do teu lado. Pega a mão de alguém que está do teu lado aí, diga para ele: fique do lado de quem Deus te mandar ficar. Porque o arrebentado de hoje é o rei de amanhã. Porque o sem teto de hoje é o próximo morador do palácio de amanhã. Porque quem parece que não tem nada hoje, só tem uma promessa de Deus. Não dá para nem botar essa palavra só, porque quem tem uma promessa de Deus tem tudo. Davi tinha uma promessa de Deus e Abiatar ficou do lado dele. Resultado desta história: Abiatar tornou-se homem de confiança ao lado de Davi, foi honrado sobremaneira, e durante todos os dias do reino de Davi, Abiatar esteve ao lado dele. Não comeu mal, nem dormiu mal, pelo contrário, foi honrado como alguém de confiança no reino de Davi. Então ouça-me esta noite, eu vou repetir: a quem Deus lhe mandar ficar do lado, fique, porque você só conhece essa parte da história, mas Deus já está olhando lá no final. Pastor, mas vão dizer que eu estou sendo sem vergonha. Vão dizer que eu não deveria mais estar com ele. Vão dizer que depois dos fatos recentes eu deveria me afastar. Mas nunca será prejuízo estar do lado de alguém que tem uma promessa de Deus. Porque alguém que tem uma promessa de Deus pode estar numa fase ruim, pode estar num momento difícil, pode ter que estar escapando pela sua própria vida, mas se ele tem uma promessa de Deus, essa promessa vai se cumprir. E aqueles que ousaram estar ao lado destas pessoas quando ninguém queria estar,
elas vão colher frutos e resultados poderosos como ninguém estará autorizado. Alguém está me ouvindo nesta noite em nome de Jesus? Alguém está me ouvindo esta noite em nome de Jesus? O que é que eu preciso fazer então, pregador? Em suma, fique vivo, fique inteiro, seja prudente, seja prudente. A Bíblia diz: eis que vos envio como ovelhas no meio de serpentes, como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. A prudência é um pré-requisito daquele que vai continuar vivo até o dia de alcançar a promessa de Deus. Fique vivo. Você pode tocar numas 3 pessoas aí perto de você e dizer para ele: fique vivo, fique vivo. Você tem um alvo, você tem um dia para chegar. Esse dia está te aguardando, a honra de Deus está te esperando. Fique vivo até lá. Oh, glória! Esteja de pé do seu lugar nessa noite. Quem vai ficar vivo até lá? Esquivando, escapando, correndo, se desvencilhando, tendo que contar com a compreensão de algumas pessoas, com a misericórdia de outras, vendo gente desistir, vendo gente continuar dizendo: vou ficar com você, e a gente vai seguindo, porque fiel é aquele que fez a promessa. Quando você enxerga a trajetória de Davi, em dado momento você pode pensar: é mau negócio ser ungido do Senhor. Quando você enxerga a trajetória de Davi, em algum momento você pode pensar: é mau negócio ter uma promessa do Senhor. Porque se ter uma promessa do Senhor acarreta tantas dificuldades, se ter uma promessa de Deus acarreta tantas situações embaraçosas, então é melhor eu ficar como eu estou aqui, porque de lutas eu já estou mais do que satisfeito. Mas essa é só uma parte, e eu diria a parte menor de uma história que é muito maior. Muitas mais na vida de Davi e na vida de todo escolhido de Deus. Muitas mais são as vitórias. Muitos mais são os tempos de bonança, de paz, de prosperidade, de alegria. Eu não posso fugir da luta, porque não existe vitória sem luta. Eu não posso fugir da batalha, porque eu entendo que Deus está me forjando nisso. Deus não me entregaria de bandeja o reino a Davi. Todo o curso dessa história, tudo que ele passou, o fortaleceu, o forjou, o preparou para ser o homem que ele foi. Então eu quero que você me ouça, porque todas estas coisas que você pode estar atravessando, elas não são um indicativo de que Deus não está com você. Elas são um indicativo de que Deus está preparando você da melhor e mais profunda maneira possível, para que quando você chegue lá, você não tema mais nada, porque você saiba que já passou pelos mais difíceis capítulos e chegou lá, e de lá você não sairá, porque é o lugar da tua promessa. A aliança de um homem com Deus não é uma aliança que lhe garante todas as facilidades do mundo. A aliança de um homem com Deus não é uma aliança que o exime de dificuldades, de lutas, mas a aliança de um homem com Deus é a aliança que garante a esse homem que do lado dele sempre estará quem é mais forte, quem é mais poderoso. A aliança de um homem com Deus nunca fará com que ele não tenha que pelejar, mas fará com que ele peleje sabendo que maior é aquele que está com ele do que aqueles que estão com os outros. A diferença não está no fato de que eu não vou ter que pelejar. A diferença que me faz ser mais do que vencedor é saber que eu já entro nesta peleja do lado daquele que nunca perdeu uma batalha. Sozinho você não vai conseguir sobreviver às retaliações. Sozinho você vai sucumbir diante das ameaças. Sozinho você não vai sobreviver. Talvez você até sobreviva fisicamente, mas não sobreviverá emocionalmente a todo esse conjunto de retaliações e de ameaças que você sente contra você.
Mas quando você faz uma aliança com Deus, você sai tão fortalecido de um lugar como esse, que até o seu olhar e o seu jeito de encarar a vida muda. Porque você sente que há uma presença forte e poderosa dentro de você. Você quer continuar lutando sozinho? Não, pregador, eu não quero continuar lutando sozinho. Eu quero sair daqui hoje com uma aliança com Deus. Porque eu quero que Deus lute ao meu lado. Se há alguém aqui entre nós que nunca fez uma aliança com Deus, sente-se ameaçado, dormindo mal, acovardado diante dos desafios da vida, mas que essa noite você quer ser fortalecido pela presença do Senhor, fazendo pela primeira vez em toda a sua história uma aliança com Deus da Bíblia, com Deus desta igreja, me dê um sinal com a sua mão agora onde você estiver, porque nós como igreja queremos orar por você, lhe integrar à família de Cristo, para que você faça parte do time dos campeões. Alguém entre nós que nunca fez uma aliança com Deus e quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Me dê um sinal com a sua mão, por favor. Eu estou vendo uma mão levantada lá atrás. Glória seja dada ao nome de Jesus. À medida que você levantar a sua mão, me faça a gentileza. Use o corredor mais próximo de você e chegue aqui, porque nós queremos orar por você. Vem aqui em nome de Jesus. Nós queremos orar por você. Eu sei que existem pessoas aqui que se sentiram em dado momento da sua trajetória tão apertados, em dado momento da sua trajetória tão espremidos, que decidiram desistir. Eu sei que existem pessoas aqui que num dado momento da sua história se sentiram tão acovardados pelo teor das ameaças, que decidiram abrir mão das promessas. Mas essa é uma noite onde Jesus está esperando você de volta. É uma noite de você que desistiu porque sucumbiu diante das ameaças voltar para a casa do Pai. Você que está afastado de Jesus e da igreja, mas quer se reconciliar, volte para Jesus hoje, porque essa é a tua grande oportunidade. Mova-se do seu lugar agora onde você estiver. Você que está afastado da igreja, você que não suportou as pressões, você que não suportou o nível da guerra, mas você quer voltar, porque voltará a acreditar de que fiel é aquele que te fez as promessas. Restaure hoje a sua aliança com Deus. Eu sei, a pressão foi forte, né? Você questionou se Deus estava mesmo ao seu lado ou não. Você começou a ver pessoas que você amava sendo prejudicadas por guerras que eram suas. E você achou que abandonando as promessas você melhoraria a situação. Mas a verdade é que a situação não melhorou. A verdade é que você não conseguiu proteger as pessoas que você amava. Porque na verdade a única forma que você tem de que a mão de Deus se estenda sobre os teus é que você preserve a tua aliança com Deus. Se você preservar a tua aliança com Deus, ainda que alguém lá na tua casa não esteja na presença do Senhor ainda, por amor a você, Deus guardará a vida de alguém. Oh glória!